cristianismo é a seita que nós vamos estar tratando hoje. Eu tenho plena consciência que eu não vou estar esgotando o assunto. O assunto ele é por demais amplo e há muito material no YouTube, no CACP, um Instituto Cristão de Pesquisa muito bom. Eu vou estar compartilhando com os irmãos, talvez hoje ainda, alguns vídeos que eles tratam sobre esse assunto. Então, eu vou fazer um tipo de um resumão sobre os Mormons, mais conhecidos como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mormons é devido a um livro e a um suposto anjo, ou o pai de um anjo, por assim dizer, porque Moroni era o anjo, que apareceu para Joseph Smith, e Mormon era o pai desse suposto anjo que viveu há alguns milênios atrás. Então é uma seita um tanto quanto confusa, mas que tem crescido assustadoramente. Vocês já devem ter visto, andando na rua, geralmente é um americano com um brasileiro, os dois bem arrumadinhos, calça preta, camisinha branca, com um crachazinho preto do lado. Eles são missionários dessa seita. Eles não são pessoas, como que eu posso dizer, pessoas ruins, pessoas más. Eles estão bem intencionados. Só que não é só de boas intenções que o inferno que o céu enche, não. Na verdade, o inferno está cheio de pessoas bem intencionadas, mas eles fazem com toda essa sinceridade essa obra missionária, por assim dizer, na visão deles. Eles doam 2 anos da vida deles para essa chamada expansão do verdadeiro evangelho, que é o que eles entendem ser a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como começou a história? Vamos lá. Essa história começa com um jovem de apenas 18 anos. Ele diz ter tido 2 visões que marcaram a sua vida. Primavera de 1820. Em sua primeira visão, que foi em 1820, Joseph Smith, que foi esse jovem, ele declarou em alta voz que Deus, o Pai, em forma de pessoa humana, e Jesus Cristo, também em forma de pessoa humana, apareceram para ele. Então, essa foi a primeira visão. Olha, o Pai apareceu para mim juntamente com o Filho. Por aí, queridos, nós já vemos que cai por terra essa visão, não foi de Deus, foi do diabo, ou dormiu de barriga cheia. Das duas, umas. Por quê? João, Evangelho 1:18. Deus nunca foi visto por alguém. Primeiro, 1 João 4:12. Ninguém jamais viu a Deus. Êxodo 33:20. Homem nenhum verá a minha face e viverá. Isso é óbvio. Se ele realmente viu a Deus e Jesus, ele era para ter morrido. 1 Timóteo 1:17 diz: ao Rei dos séculos, imortal e invisível. Se Deus é invisível, como é que ele pode ter visto Deus? 1 Timóteo 6:16 aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Então, Deus é invisível, mas é real. E Joseph Smith, nessa primeira visão, disse que viu a Deus. Continuando, nessa primeira visão, ele perguntou ao Pai e ao Filho: qual de todas as igrejas é a verdadeira? Na época existia a igreja batista, na época existia a igreja metodista, na época existia a igreja presbiteriana. Lá naquela época, se eu não me engano, já existia o Exército da Salvação. Não, acho que nem existia. Também não existia a Assembleia de Deus. Isso foi em 1820. E ele perguntou qual era a igreja verdadeira. Ele queria se unir, segundo ele, à igreja verdadeira. E foi respondido a ele que não se unisse a nenhuma delas, porque todas estavam erradas e que todos seus credos eram uma abominação à sua vista. Ou seja, esse suposto Deus e a pessoa de Jesus já começou a inflar o ego dele, dizendo: está todo mundo errado, você vai restaurar o Evangelho.
você vai inventar roda, por assim dizer. Você vai trazer a verdade que foi abandonada pelas igrejas. Queridos, isso é exclusivismo. E isso é uma das principais marcas de uma seita, né? Se achar a dona da verdade. E ele foi literalmente iludido por Satanás. Acreditou. E isso consta, essa declaração dessa primeira visão, no livro Pérola de Grande Valor. É um dos livros considerados inspirados dentro desse grupo religioso. A Bíblia não é a única regra de fé para eles. Vamos ver isso mais à frente. A segunda visão de Joseph Smith foi em setembro de 1823. Ele disse, né, isso já consta no livro de Mormon, aqui em casa, ele diz que um anjo com o nome de Moroni apareceu para ele. E ele mesmo relata isso no livro. Eu vou estar lendo. Na noite de 21 de setembro de 1823, recorri à oração e à súplica ao Deus Todo-Poderoso. Enquanto estava suplicando a Deus, descobri uma luz surgindo em meu quarto, a qual continuou a aumentar até o aposento ficar mais iluminado do que ao meio-dia. E imediatamente apareceu ao lado da minha cama um personagem em pé, no ar, pois seus pés não tocavam o solo. Ele vestia uma túnica solta, da mais rara brancura. Era uma brancura que excedia a qualquer coisa terrena que eu já vira. Nem acredito que qualquer coisa terrena possa parecer tão extraordinariamente branca e brilhante. Ou seja, queridos, Joseph Smith, ele diz ter visto um anjo de luz em seu quarto. A mensagem que esse suposto anjo trouxe para ele não foi a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, mas uma mensagem de um outro evangelho. Um outro evangelho totalmente deturpado. Com certeza, Joseph Smith, ele não conhecia a Bíblia. Ele nunca tinha lido Gálatas 1, versículo 6 a 9, quando o apóstolo Paulo ele diz claramente o seguinte: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é outro evangelho. O que ocorre, diz o apóstolo Paulo, é que algumas pessoas, os quais estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, e seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então, um texto bíblico é claro. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, vai dizer que Satanás pode se transfigurar em anjo de luz para enganar as pessoas. Então, se um dia você tiver uma experiência sobrenatural dessa, né, aparecer para você um anjo em forma de luz, te anunciando uma nova proposta, uma nova mensagem, uma nova religião, meu querido, repreenda em nome de Jesus. E das duas, uma vai sumir na hora. E se for em pessoa, aparecendo alguém em algum lugar te insuflando teu ego, ele vai cair endemoniado em nome de Jesus. Continuando o relato de Smith, diz assim: não somente sua túnica era muito branca, mas toda a sua pessoa era indescritivelmente gloriosa, e o seu semblante era verdadeiramente como o relâmpago. O quarto estava muito claro, mas não tão luminoso como ao redor da sua pessoa. No momento em que o vi, tive medo, mas o medo logo desapareceu. Chamou-me pelo nome e disse-me que era um mensageiro enviado a mim da presença de Deus, e que seu nome era Moroni. Livro de Mormon. Olha que experiência. Das duas, uma. Ou ele
inventou isso ou realmente apareceu um ser sobrenatural na qual o enganou. Não sabemos. A mente humana ela é muito complexa. Ele pode ter dormido de barriga cheia e ter sonhado e divulgou isso em forma, né, como se fosse algo pessoal, ou literalmente ele inventou a história, ou realmente aconteceu. Porque, queridos, o sobrenatural acontece. Os demônios são reais. O apóstolo Paulo ainda disse claramente: ainda que um anjo desça do céu e vos anuncie um outro evangelho, que seja amaldiçoado. Então há essa possibilidade de um anjo de luz aparecer, mas não ser anjo de Deus. Então esse anjo chamado Moroni, nessa aparição, segundo o próprio Joseph Smith, revelou que havia escondida umas placas de ouro gravadas com a história dos primitivos habitantes do continente americano. Essa foi a revelação. E essas placas, estavam no Monte Cunará desde o ano 420 depois de Cristo. Joseph Smith diz também ter encontrado essas placas e, detalhe, só ele viu, ninguém viu essas placas. E de sua interpretação daqueles escritos surgiu o famoso Livro de Mórmon, impresso pela primeira vez em 1830. Queridos, esse é o livro mais importante do grupo. Quando você vê esses dois personagens andando pelas ruas, você pode observar que ele está com um livro preto na mão. Não é a Bíblia, é o Livro de Mórmon. Eu já tive encontros com missionários mórmons. Eu me lembro, certa feita, eles se apresentaram falando muito bem do livro. Eles não apresentaram a Bíblia, nem Jesus, falando do livro. E falando do sobrenatural que acontece quando se lê aquele livro. E, por jesuicindência, eu já estava estudando sobre seitas e heresias e eu estava lendo o Livro de Mórmon para dar aula no seminário. E o livro é, por demais, chato. É um livro mal escrito, com muitas repetições. E ele começou a exaltar o livro e eu falei com carinho: pô, amigo, olha, eu vou ser sincero, eu tô aqui, marcado todo o livro de Mórmon, e esse livro é muito chato, me desculpe. Ah, não, mas você tem que ler com devoção, porque você vai sentir um ardor, uma queimação no teu coração, no teu peito, e isso vai testificar que esse livro é a palavra de Deus. E eu fui claro para ele: meu amado, olha só, esse livro não queimou meu peito, eu estou lendo há muito tempo. O que queima, arde meu peito, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. O Livro de Mórmon não tem esse efeito sobre a minha vida, não. E ele insistiu falando no Livro de Mórmon e veio mais, se não me engano, mais 2 vezes. Detalhe, eles não bebem Coca-Cola enquanto estão nas chamadas missões. E depois desistiu. E eu não consegui convencê-lo na época de que aquele livro era de origem diabólica, que era invencionice, que era besterol louco. Infelizmente. Então, você vê a dedicação das pessoas. Eles entram em todos os becos, todas as vielas, todas as comunidades e vão ali apresentando esse livro. Agora, a questão é: o que testifica para eles que aquele livro é verdadeiro? É que, segundo eles, existe um ardor no peito quando se lê o livro. Amados, eu não tenho dúvida alguma de que uma pessoa que não conhece Jesus, quando ela pega esse livro para ler, o Livro de Mórmon, realmente acontece um ardor, porque essa seita cresce de maneira monstruosa. Alguma coisa sobrenatural acontece no coração da pessoa, mas isso não é por obra do Espírito Santo, não. Isso é obra de demônios, que faz com que realmente ela sinta algo para confirmar que aquele livro é realmente a palavra de Deus, quando na verdade não é a palavra de Deus. Joseph Smith, queridos, segundo a história, ele foi assassinado dentro da prisão com vários tiros e ele é tido como um mártir por seus adeptos. Ele chegou a ser candidato a presidente dos Estados Unidos, não conseguiu.
ele teve, no total, se eu não me engano, 23 esposas. O seu sucessor teve 44. Imagina você, um homem com 23 sogras, ou 44. Então, você vê que situação. Então, esse aqui é um resumão da vida desse jovem chamado Joseph Smith Jr. Detalhe, na primeira reunião em que foi lançado o livro de Mormon, em 1830, só havia 6 pessoas. Joseph Smith, mais 5. Hoje, essa seita conta com mais de 14 milhões de membros. Só no Brasil, são quase 1 milhão de membros. Essa igreja tem. São mais de 65 mil missionários e 170 templos espalhados pelo mundo afora. Em cada município tem uma catedral. Aqui mesmo em São Gonçalo, no bairro Vila 3, tem uma catedral enorme. Aqui em Tribobó tem outra catedral enorme. Então, Fonseca tem outra catedral. E a do Fonseca, na Oscar da Fonseca, Leite Ribeiro, na rua Leite Ribeiro, aqui no Fonseca. Eu já tive experiências ali. Eu não era cristão. E alguns irmãos sabem que eu trabalhava com sonorização com meu pai. E o padrinho do meu irmão mais velho, ele é mormon até o dia de hoje. E ele alugou o som do meu pai, e eu era o DJ, e fomos fazer uma festa na igreja mormon. Só que eu não conhecia a Bíblia, mas eu pelo menos tinha uma noção do que era ser crente e do que é coisas mundanas. Eu vivia no mundo do rock and roll, Legião Urbana, Engenheiros do Havaí e tudo isso. Nenhum de nós, vambora, outros mais aí. E eu sabia que aquilo ali era secular, era mundano. E montamos o som dentro do templo. E, por incrível que pareça, o estilo de música era rock and roll dentro da igreja. Era Legião Urbana, era Engenheiro do Havaí, era tudo quanto é tipo de banda de rock nacional, Cazuza, e vai embora. E quando eu entrei naquela igreja, eu vi uma Bíblia. Eu não entendi. Na hora do lanche, foi limonada com uma pipoca. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa estranha aqui. Eu não conhecia o Evangelho, queridos, mas eu vi que alguma coisa não estava correta. Não estava correta. E anos mais tarde, e detalhe, eu lembro que o som começou alto e depois alguém pediu para baixar para poder não escandalizar a vizinhança. Então, foi estranho aquele momento, aquela experiência com os mormons. Então, eu tenho algumas experiências para contar que eu vivi isso. Então, não é uma igreja cristã, é uma seita. É uma seita e, por demais, diabólica. Conceitos doutrinários. Escritura. O que eles entendem por Bíblia, por escrituras? Queridos, são 4 as escrituras principais usadas pelos mormons. Eles consideram como escritura. Para nós, é a Bíblia e mais nada. A Bíblia, para nós, é a única regra de fé e prática. Nenhum outro livro. Nós lemos livros devocionais, mas esses livros você pode questionar, você pode abandonar, você pode ler pela metade, pode guardar na estante. Não precisa ler, e você não vai fazer falta se você ler. Agora, a Bíblia é única, ela é a palavra de Deus. No mormonismo, isso não é fato. Existem 4 livros. O mais importante para eles não é a Bíblia. O mais importante para eles é o livro de Mormon. Tem um outro livro chamado Doutrinas e Convênios. Um outro chamado Pérola de Grande Valor. Queridos, Jesus é a pérola de grande valor. Eu certa feita até preguei sobre isso, né? Uma parábola. Mas eles
colocam um livro com o título A Pérola de Grande Valor, que são os escritos de Joseph Smith, como também uma regra de fé e prática. E por último, depois desses três, depois do Livro de Mórmon, depois de Doutrinas e Convênios, depois de Pérola de Grande Valor, aí sim vem a Bíblia, que eles consideram de pouquíssimo valor. Então, a hermenêutica, o que é a hermenêutica? É a ciência da interpretação bíblica. A hermenêutica desse grupo, ela é bem confusa, pois os seus escritos inspirados, por assim dizer, aumentam a cada dia, devido que às respectivas palavras inspiradas de seus profetas vivos. Resumindo, não são só 4 livros inspirados para eles, né? O Livro de Mórmon, Doutrinas e Convênios, Pérola de Grande Valor, a Bíblia e as palavras dos profetas vivos. Cada geração tem um profeta vivo. São 12 apóstolos, ou 12 homens que comandam a organização no mundo todo, e uma liderança máxima. E o que essa liderança máxima fala, diz, isso se torna também regra de fé da igreja. Então, é algo muito, mas muito confuso. Com respeito ao Livro de Mórmon, Joseph Smith disse o seguinte certa feita. Olha o que ele diz. O Livro de Mórmon é o mais correto que existe sobre a face da terra e a pedra angular de nossa religião, e que um homem pode se aproximar mais de Deus observando seus preceitos do que pelos de qualquer outro livro. É uma verdadeira blasfêmia. E multidões seguem esse livro, cheio de besterol. Você pode baixar, comprar, ler e tirar as suas conclusões, se é ou não é um monte. E tem muitos plágios também no Livro de Mórmon. Então, são muitas referências bíblicas, textos inteiros da Bíblia que são copiados e colados, literalmente. No livro Princípios do Evangelho, que seria uma espécie de teologia sistemática mórmon, está escrito o seguinte: eu tenho esse livro, Princípios do Evangelho, foi me doado para um aluno do seminário. E tudo quanto é porcaria que eles tinham lá, não sabiam o que fazer, eles davam para mim. Livro de Mórmon, e outros livros de Testemunho de Jeová e assim por diante. Ele diz assim: o Livro de Mórmon é a pedra angular da nossa religião, em 3 aspectos. É a pedra angular no testemunho de Cristo, é a pedra angular de nossa doutrina e é a pedra angular do testemunho. Ele fica repetindo a mesma coisa. Diz ainda esse livro: o Livro de Mórmon amplia nosso entendimento das doutrinas da salvação. Foi escrito para os nossos dias e ensina como nos prepararmos para a segunda vinda de Cristo. Isso é o que eles fazem em relação, ou dizem, em relação aos seus livros. Queridos, fazer elogios a um livro é fácil. O difícil é provar as suas afirmações. A verdade é que o Livro de Mórmon, ele não tem nada de sobrenatural, mas é, em grande parte, o plágio de um manuscrito de um presbiteriano, um homem chamado Salomão Spalding. E esse livro era datado de 1812. Trata-se de um romance que, em linguagem imaginária, versava sobre a história dos primitivos americanos por interesses arqueológicos. Então, um presbiteriano escreveu um livro lá, ele estava desviado, escreveu qualquer besteira, e Joseph Smith pegou e plagiou literalmente. E isso foi até a justiça da época. E com testemunhas, provaram-se que aquele livro era um plágio. Mas, infelizmente, ninguém acreditou, e isso continua até o dia de hoje. O que eles dizem sobre Deus? Para eles, Deus Pai existiu em um passado bem remoto como um homem, para chegar depois de milhares de anos a ser Deus. Então eles dizem que o Deus onipotente hoje, um dia, foi homem ontem. O lema deles é: tal como o homem é, Deus era. Tal como Deus é, o homem pode ser. Então eles entendem que o homem pode chegar a ser Deus, porque um dia Deus foi homem.
Eles deturpam, queridos, a doutrina da Trindade, dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 deuses separados e independentes um do outro. Então, cada um é individual. Quando a Bíblia vai afirmar que os 3 são um, há uma unidade de pensamento, há uma unidade em concordância, há uma unidade em vários sentidos, mas 3 pessoas distintas. A Bíblia diz que Deus nunca foi homem, queridos. Pelo contrário, Ele é o Criador do homem e Ele é eterno. Se Deus é eterno, é porque Ele nunca foi homem. Isso é o óbvio e é básico para cada um de nós. O homem nunca chegará a ser Deus, pois, é grande verdade, existe um abismo gigantesco entre a criatura e o Criador. Na Bíblia, o homem é comparado ao vapor, o homem é comparado à erva, aos animais que perecem, ao pó. E, por fim, ele é também comparado a uma brisa que aparece e depois se esvai. Então, diante dessas referências, será que o homem pode chegar a ser como Deus, como afirmam os mormons? É óbvio que não. Quem é Jesus Cristo para eles? A visão que os mormons têm da pessoa de Jesus é bem diferente da descrita na Bíblia e que é aceita na história da igreja. Na teologia mormon, querido, Jesus é chamado de Jeová e o Pai é chamado de Elohim. Eles dizem que da união sexual entre Elohim e Maria foi criado Jeová, Jesus Cristo. Ele é considerado também por essa seita como o irmão mais velho de Satanás. Colocam Jesus como o irmão do diabo. Quanta aberração! A Bíblia, por outro lado, não nos diz que Jesus é Jeová, mas sim que os nomes Jeová e Elohim, eles são aplicados ao Pai no Antigo Testamento. Com relação à união sexual de Deus com Maria, para nascer Jesus, queridos, é algo ridículo. Somente um homem muito carnal poderia, assim, banalizar um assunto como esse. Eles afirmam também que, sem rodeios, que Jesus foi casado com Maria Madalena, foi casado com Maria de Betânia e foi casado com Marta. As 2 irmãs, Marta e Maria, eram esposas de Jesus, segundo essa seita. Então, eles repetem até nos dias de hoje essas aberrações, doutrinas essas que são aceitas pela Igreja da Unificação, a qual tinha por líder o Reverendo Moon, e nós vamos tratar sobre ele mais à frente também, se assim o Senhor nos permitir. Claro, já morreu, dizia que era Jesus Cristo, mas morreu e não ressuscitou. Vamos lá, queridos. Deixa eu ver aqui quanto assunto falta. Papá, é muito assunto ainda. 8h30. Vamos tratar só de mais um ponto. E semana que vem, se o Senhor assim nos permitir, vamos dar continuidade ainda ao mormonismo. Salvação. Creem que serão ressuscitados pela graça, mas salvos ou exaltados à divindade pelas obras. Olha que loucura. Salvos pela graça, exaltados à divindade, porque, lembra da afirmação? Deus um dia foi homem, e você, homem, um dia pode ser Deus. Como você vai chegar a ser Deus? Através de obras. Obras da instituição. Incluindo o quê? Lealdade incondicional aos líderes. O que eles falam é regra de fé. Batismo por imersão. Isso também, quando eles se batizam, estão também ganhando um pouquinho da divindade. Doação de dízimos e ofertas, ordenanças, matrimônio e cerimônias secretas no templo. Tudo isso faz com que a pessoa um dia possa se tornar Deus. Só há vida eterna para aquele que for da igreja mórmon. Fora do mormonismo não existe salvação, dizem eles. Em relação ao matrimônio, queridos, eles ensinam que o casamento é eterno. E aí eu finalizo.
porque é até irônico, queridos, um assunto como esse. O casamento é eterno, ou seja, para essa seita, se você fosse adepto dessa seita, você terá que viver com o seu cônjuge por toda a eternidade. Eu, particularmente, se essa doutrina fosse correta, e não é diabólica, Jesus disse que nos céus os homens não casarão e não se darão em casamento. Mas se fosse correta, eu não teria problema algum em viver toda a eternidade com Jesus, com Bill. Com Jesus, sim, mas com Bill, com Biana. Eu não teria problema, porque eu amo, porque nós nos respeitamos, porque nós nos honramos, nos amamos. Eu não teria problema. Agora, imagine um membro da igreja Mormon que tem uma membra que tem um marido pilantra, que tem um marido que trai, um marido que agride, um marido que espanca, um marido que mente, um marido que é um verdadeiro demônio em figura de gente, e ter que viver por toda a eternidade com um sujeito desse. Imagina, queridos. Eu lembro na aula de seminário, certa feita, eu comentei sobre esse casamento eterno ensinado pelos Mormons. E uma aluna, ela comentou que ela não concordava com a ideia, porque era antibíblica, mas que ela não teria problema algum, em viver toda a eternidade com o marido, que ela amava muito e ele amava muito ela. Então, uma relação linda. Casados e felizes. Não casados e perfeitos, porque não existe perfeição, mas eles eram casados e felizes. Mas aí eu brinquei, minha irmã, mas essa não é a realidade de todos. Imagina uma pessoa que é maltratada, espancada, e depois ainda ser ensinada que aquele sofrimento ali vai ser para toda a eternidade. Qual a visão deles? Por que Deus criou esse vasto universo? Para que cada Mormon habite nesse planeta e ali procrie filhos e ali se expanda toda uma população e ele seja um pequeno deusinho nesse planeta. Então essa é a visão dos Mormons. Queridos, isso é uma heresia gritante, mas, repetindo, se fosse verdade, eu não teria problema. Não sei quanto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, se seria um peso ou seria uma bênção ter que conviver por toda a eternidade ao lado dessa pessoa, que você decidiu casar. Deus não te obrigou. Porque como o pastor Cláudio Duarte sempre diz, o primeiro casamento que Deus se envolveu teve um problema, que foi Adão e Eva. E Adão falou, a mulher que o Senhor me deu. Então Deus não se envolve mais nisso, é você que escolhe, querido. Então, osso até o fim, em nome de Jesus. Semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, estaremos falando mais sobre a Igreja dos Mormons, sobre morte, sobre outras características do grupo, e se tivermos tempo ainda vamos dar uma pinceladinha a respeito de testemunhas de Jeová, se o tempo sobrar. Mas eu vou estar pesquisando melhor sobre o mormonismo e talvez até enriquecendo mais o assunto para a semana que vem. Bem, queridos, que possamos estar orando, jejuando e pedindo a Deus estratégias para alcançar essas pessoas, queridos, são inalcançáveis em certo sentido. São pessoas isoladas, pessoas que geralmente eles vão para evangelizar e dificilmente encontram alguém preparado para as evangelizar. E há um bloqueio muito grande, religioso, há muita coisa envolvida. E só mesmo uma intervenção sobrenatural para quebrar todas essas barreiras.